Então a gente fez, eu com a Renata, preparamos um estudo da viabilidade econômica para o projeto da microgrid que a gente vai ter aqui no campus da Unifei, chamado CT Infra, que foi submetido há pouco tempo, a gente espera conseguir. Então essa foi a motivação. Então, as motivações são explicitadas aqui nos 3 itens, né? O que a gente tem no campus hoje? A gente já tem o nosso PV aqui no Serim, 15 kW, vai ter uma estação de 30. Já temos uma eólicazinha ali no Exen. Tem os geradores a diesel na entrada para caso de emergência. Então a gente já tem um cenário pré-construído. E isso motivado pelo cenário energético que a gente está passando hoje dentro do país. Principalmente a gente está na bandeira vermelha. Então a gente tem essa motivação dessa falta de chuva, tudo que a gente já tem percebido. E assim vem o projeto CT Infra, que é a idealização de tornar o campus da Unifei um campus sustentável, inteligente, renovável. Tá? O título que a gente tem do próprio projeto que foi passado, eu e a Renata, a gente teve uma participação grande no projeto, que a gente fez levantamento de orçamento, ajudamos em pesquisas sobre configurações e por aí vai. Então o título é Consolidação da Infraestrutura Multiusuária da Unifei. Então uma boa percentagem do projeto é um projeto elétrico. Depois a gente tem a parte de comunicação, controle. Então o objetivo é transformar a rede elétrica da Unifei em uma rede inteligente. A ideia do laboratório vivo, que já vem sendo idealizada há um bom tempo. Tem um projeto de extensão social também, que é importante, que foi levado em consideração. E também trabalhar esses modelos de inovações de redes elétricas. Então aqui a gente tem uma foto exemplificando o que espera-se, né? Que a gente tem um campus Unifei, uma eólica, estacionamento com painéis solares, postos de carregamento de carro elétrico, painéis espalhados pelas edificações. Então a gente vai comentar um pouco dos aspectos técnicos. É importante, antes de a gente falar do aspecto econômico, a gente poder falar um pouco do aspecto técnico. Então a gente tem a ideia de, fora o que já tem no Serim, da instalação de 120 kW de pico em diferentes locais. Então colocar um estacionamento, por exemplo, em frente do Serim, um coberto com 30 kW de pico junto com um posto de abastecimento, 3 conjuntos espalhados pelos prédios de 20 kW e um conjunto de 30 kW, fora o que a gente já tem. Então, além disso, além dos PVs, teremos um sistema de armazenamento, a ideia é sistema de armazenamento. A gente vai ter que fazer uma adaptação da rede elétrica da Unifei, mudar a configuração que a gente tem dela hoje, instalar medidores inteligentes, sistema supervisório, por aí vai. Então aqui a gente tem uma ideia de, quando estava discutindo sobre o CT Infra, o professor Zé Maria solicitou minha ajuda para a gente poder tentar ver uma configuração onde a gente poderia alocar esses PVs. Então a gente tem aqui o PV que já tem instalado no Serim, por exemplo, vamos colocar um PV no Exen, o estacionamento em frente do Serim, no ISE, na reitoria, no IRN. Então essa aí foi uma das possíveis configurações. A gente quer deixar isso mais perto da entrada e não tão afastado do restante do campus. Então, o que a gente tem na Unifei hoje é isso. 4 alimentadores saindo da subestação lá do ponto de entrega da CEMIG. A ideia é transformar num barramento simples com um disjuntor de transferência e aproveitar o 5º alimentador que vai ser instalado para a reitoria e aonde a gente conseguiria acoplar os outros PVs. Então isso daí é mais questão técnica do que a gente está esperando. Eu vou falar um pouco sobre o aspecto tarifário. Aqui na Unifei é tarifa sazonal, né? Aqui é a tarifa verde, tem a azul e a verde. Aí aqui é a verde, a gente está no subgrupo A4 e a gente tem uma demanda contratada de 800 kW. Aqui são as tarifas hoje sem tributos.
Aí para a Unifei a gente tem o impostos federais, que dá 7,28% hoje, e o ICMS é 6%, porque é uma instituição pública federal de ensino superior, então é diferente o jeito de tributação. Então a tarifa com tributo é isso daqui. Horário de ponta na bandeira vermelha é a mais cara, e o horário fora de ponta na bandeira verde é mais barato. Como vocês podem perceber, a diferença é bem grande entre o horário de ponta e fora de ponta. Isso é importante para o nosso estudo. No estudo de caso é a Unifei, né? Aqui é o histórico de consumo da Unifei de outubro de 2014 a outubro de 2015. É o histórico da conta de luz que vem na conta de luz. A gente conseguiu na prefeitura do campus com o Leandro. Aí aqui é a média de consumo na ponta e a média de consumo fora de ponta. Como vocês podem perceber, o consumo na ponta não é tão grande perto do consumo na fora de ponta. Mas se você levar em consideração que o consumo na ponta são apenas 3 horas do dia, é um valor considerável. Das 17 às 20. Aqui é um histórico, é aquele histórico num gráfico, para ver que o consumo da ponta, ele permanece quase que constante. O fora de ponta ainda tem uma variação, por causa que férias, todos esses fatores contam bastante. O que a gente vai falar aqui também do perfil de carga da Unifei traçado. Não é a partir do histórico, tem um pedaço de 2015 e 2014. Esse daqui é o histórico levantado de 2014 a partir dos medidores CCK que a gente tem instalado na subestação de entrada. Então a gente pode ver aqui o período de férias, né, que o consumo diminui consideravelmente ali. A gente tem aqui um pico de 703 kW, então a gente não passa da demanda contratada. Antes eram 650 kW, não tinha muita passagem da demanda, que foi a motivação de contratar essa nova demanda. Então a gente tem uma média aqui de 240 no ano, um fator de carga de 0,34. Aqui é o perfil mês a mês, para a gente poder analisar. Então isso aí, como foram dados reais, é para a gente poder ter um perfil bem bacana da consumo. Esse daqui é uma curva importante, que a gente consegue ver em horas e nos dias do ano a intensidade que a gente tem de consumo. Então a gente pode ver que essas regiões, a laranja para avermelhado, já está chegando perto do pico, que é de 703. E aqui a gente nota que no horário, começa no horário de ponta, 17 horas, a gente já tem uma região que já vai crescendo essa demanda aqui desse ponto. Quando é férias, fica bem baixo, mas ali depois vai chegando perto do verão, a gente vai tendo um consumo bem elevado. Aqui é um histograma, né? A gente reuniu esses valores também no histograma, mostrando o consumo. Bom, para fazer o estudo econômico, a gente considerou, por sugestão do professor Bonato, a gente considerou 2 cenários. O cenário de um sistema de 120 kW conectado à rede, e esse mesmo sistema com o sistema de bateria. Por que sistema de bateria? A nossa intenção de colocar o sistema de bateria é que ele consiga suprir o consumo da Unifei no horário de ponta, que é o horário de maior tarifa. Então a gente geraria, né, fora do horário de ponta, porque a gente não gera no horário de ponta, porque o horário de ponta é das 17 às 20. Então a gente não gera nesse horário. Então o que a gente propôs? Fazer esse sistema de banco não é banco, porque é uma assim. Fazer esse sistema de bateria, aí quando gerar, o que gerar vai para o sistema de bateria e o excedente vai para a rede. Aí os investimentos considerados, como o Thiago citou, a gente fez parte da cotação de preço do CT Infra, do projeto que a gente mandou. E aí a gente, até aqui é o valor do fornecedor, aí a gente adiciona mais ou menos 1% de mão de obra e operação, de manutenção e operação, mão de obra.
Aí deu, sem armazenamento, o valor R$700 mil. Ó, com armazenamento, o valor vai para 2 milhões. Por quê? Além de adicionar o preço da bateria, a gente usou esse preço baseado na tese de mestrado do Felipe, que trabalha aqui no Serinho também, que é dado em euro, a gente fez a conversão. E a gente não considerou sistema de conversores, né? Porque a gente já tinha os inversores que a gente comprou. Então a nossa ideia é usar. E a gente comprou no outro cenário. Que a gente irá comprar já está incluso no orçamento do fornecedor. Aí a gente incluiu de manutenção, operação e infraestrutura, a gente adicionou ainda mais R$500 mil, dando um total de R$2 milhões. Como a gente fez o dimensionamento do sistema de bateria foi a partir do consumo no horário de ponta. Então a gente pegou aquela média calculada mensal, dividimos por 30, a gente teve a capacidade da bateria de 713 kWh durante 3 horas, porque naquela média já está o consumo naquelas 3 horas. Para o PV, como a gente vai ter 120 kW de pico, colocamos aí 70% de produção, 12 horas, que é a produção durante 30 dias, a gente tem aí 30.240 kWh contra os 21.400 no horário de ponta. Então a gente teria aí 9.000 kWh sendo exportado para o campus e o restante, a gente, considerando que o sistema de armazenamento seria capaz de carregar. Bom, a gente considerou 3 cenários para cada bandeira, e com armazenamento e sem armazenamento, então foi muitas simulações. O cenário pessimista, eu considerei taxa de desconto como sendo a Selic, que foi a que eu usei para o meu TFG. Aumento de consumo de 6%, porque a média de aumento de consumo foi de 8%. Então eu coloquei 2% a mais, 2% a menos. O aumento de tarifa de 3%, isso daqui é bem pessimista, né? Olhando pelo lado do projeto, porque a gente tem visto que tem aumentado bastante a tarifa. E considerando uma irradiação de 80%. E o cenário otimista, a gente considera uma taxa de desconto de 10%, um aumento de consumo 2 percentuais acima da média, um aumento de tarifa de 7%, e a gente considera que vai ter só 100%. Bom, então a gente simulou bastante cenário. Eu vou apresentar 3 cenários de cada situação. Eu vou apresentar o vermelho otimista, que seria a melhor das situações, o verde pessimista, que seria a pior das situações, e o amarelo provável. Lembre-se que o vermelho é otimista para mim, porque eu estou investindo dinheiro. Então, se a tarifa é mais alta, eu vou ter o retorno mais rápido. Aqui é o fluxo de caixa, com bateria e sem bateria. Dá para perceber que o payback retorna mais ou menos em 6 anos no sistema sem bateria, e no sistema com bateria ele volta mais ou menos em 7 anos. Só que a diferença de VPL é muito alta. Você tem muito mais lucro, né, investindo no sistema com bateria nesse cenário. O VPL com bateria chega a quase 4 milhões e sem bateria a 1,5 milhão. E a taxa interna de retorno fica bem próxima uma da outra. A bandeira amarela, considerando o cenário provável, a gente tem que o retorno com o sistema com bateria é dado em mais ou menos 8 anos e sem bateria em 9. Então aqui a gente já tem um retorno mais rápido no sistema com bateria. E o VPL sempre maior, que dá para perceber que realmente é melhor investir no sistema com bateria, apesar de ser mais caro. Aqui dá para ver em números, né? O VPL do sistema com bateria chega a quase 2 milhões e um sistema sem bateria a 600 mil. A taxa interna sempre fica bem próxima.
A bandeira verde é a mais legal. Porque aqui você vê que com bateria, ele tem um retorno, que é o pior dos cenários esse. Ele ainda tem um retorno alto, 700 mil reais. Aí aqui, mesmo que seja ruim, ele tem um retorninho, mas bem menor. E aqui você vê que demora bem mais. Demora em torno de 700 anos, não, de 17 anos. E aqui em torno de 11 anos já se paga já. As taxas internas são bem semelhantes e o VPL é bem diferente um do outro. Certo? Fazendo um comparativo, eu peguei o melhor caso e o pior caso. Então a gente tem que o único cenário em que o armazenamento, que sem armazenamento supera o payback com armazenamento, é no cenário mais otimista, que seria a bandeira vermelha, mais o cenário otimista que eu considerei. E mesmo assim, o retorno com armazenamento é bem maior. E aqui é o pior dos piores, e em 11 anos a gente tem um retorno bem maior do que teria em 17,5. Então, a gente vê que o sistema de armazenamento, a gente tem um custeio menor do investimento, comparado com o sistema de bateria, mas com o armazenamento, nosso VPL acaba sendo muito maior em todos os cenários, né, que a gente considerou, devido a nossa... Em nenhum cenário o VPL foi menor. Nenhum cenário, mesmo que a gente gerou 18? 18 para cada. 18 para cada, 36 simulações. Então a gente tem que escolher esses cenários, então todos foram o mesmo resultado. Uma coisa importante de falar é que a gente colocou o sistema de bateria para fazer o gerenciamento de demanda. Então a gente só tem um sistema dimensionado para atender as 3 horas. A gente não dimensionou o sistema para atender os 120 kWp. A gente dimensionou a partir da nossa demanda do horário de ponta. E a gente viu que o nosso sistema o nosso PV já é o suficiente para poder, é mais do que o suficiente, a gente consegue transportar o restante da energia para o campus. E o alto custo de investimento. Infelizmente esse sistema ele é bem mais caro, bem mais caro. Bom, a ideia inicial, né, que deu dor de cabeça, é que a gente usar um software que chama Homer Energy. Ele é um software que faz tanto análise técnica quanto econômica, mas a gente precisa estudar mais ele é um software que não é fácil de ser implementado, ele tem uma complexidade nos dados de entrada. São muitas variáveis. E o nosso fluxo dava muito absurdo. Mas aqui a gente só para apresentar uma tela, né? Então aqui o nosso sistema da Unifei, PV, bateria, inversores, a carga e a rede. Então a gente é capaz de modelar a rede com as tarifas. E horário de ponta, fora de ponta. Horário de ponta, fora de ponta, mas infelizmente ficou faltando. Aqui ele consegue achar a localização de Itajubá para poder dar os índices de radiação. Os índices de radiação que ele dá são muito semelhantes ao que a gente já estudou nos nossos trabalhos anteriores, então é bem confiável, só que a gente não conseguiu. Ele é um software de otimização, mas infelizmente a gente vai trabalhar mais nele, é uma proposta futura de olhar esses resultados comparados que a gente tem, mas só que a gente vai precisar de uma demanda de tempo maior. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Bem, vamos agradecer então. Pode virar um texto mais, olha só.